O fórum central da cidade não era um prédio, era uma declaração. Um monstro de concreto brutalista e vidro fumê, erguido em uma praça árida, onde antes existiam casas e pequenos comércios. Sua arquitetura parecia ter sido concebida com um propósito singular: intimidar. As colunas maciças que sustentavam a fachada eram como pernas de um titã impassível, e as portas de vidro giratórias funcionavam como uma válvula, sugando as pessoas para dentro de suas entranhas labirínticas e expelindo qualquer resquício de esperança ou individualidade. Para Samuel, atravessar aquelas portas foi como cruzar o limiar para uma dimensão paralela. O ar quente e úmido da rua foi substituído por um frio artificial, fabricado por um sistema de ar condicionado que zumbia como um enxame de insetos metálicos. O som de seus próprios tênis, um modelo simples e gasto, parecia vulgarmente alto, no mármore polido, que refletia as luzes frias do teto, como um espelho escuro. Cada passo ecoava, anunciando sua presença como um intruso em um templo sagrado. Ele vestira sua melhor roupa, uma calça jeans escura, a única que não tinha rasgos, e uma camisa branca de botões, passada a ferro por sua mãe com um cuidado quase cerimonial. Naquela manhã, ela não entendia completamente o que ele ia fazer, mas vira a determinação em seus olhos, e com um silêncio carregado de preces, o ajudara a se preparar para a batalha. Ao seu lado, Dona Elvira se agarrava ao seu braço. Seu vestido, de domingo, um floral discreto, parecia perder toda a cor naquele ambiente monocromático. Ela, que era uma rocha em sua comunidade, ali parecia frágil como uma folha seca. Seus olhos arregalados percorriam os corredores, as placas douradas, com nomes e números indecifráveis. Os advogados de ternos escuros que passavam apressados, falando em seus celulares como generais em um campo de batalha. Samuel sentiu o aperto dela em seu braço e soube que naquele momento ela não estava se apoiando nele, mas o ancorando. A presença dela era o lembrete tangível do porquê ele estava ali. Eles encontraram a sala da segunda vara do Juizado Especial Civil. A porta de madeira maciça parecia pesada demais para ser aberta. Samuel respirou fundo, endireitou os ombros e a empurrou. O interior era ainda mais solene e opressor do que os corredores. A sala era um anfiteatro, em miniatura projetado para que todos os olhares convergissem para um único ponto: a cadeira elevada do juiz. O ar era denso com um cheiro de papel velho, cera de polir e uma ansiedade coletiva palpável. Do outro lado da mesa central, na área designada à parte requerente, já estava instalado o inimigo. Dr. Alistair Montenegro era a personificação do poder corporativo. Seu terno cinza-chambo, provavelmente italiano, ajustava-se perfeitamente aos seus ombros largos. O cabelo, um elegante tom de sal e pimenta, era penteado para trás com uma precisão geométrica. Ele não estava sentado. Ele ocupava o espaço, espalhando seus documentos de capa de couro sobre a mesa, com a confiança de um conquistador, mapeando o território que já lhe pertencia. Um relógio de ouro reluzia em seu pulso cada vez que ele gesticulava, um farol de riqueza e status. Montenegro ergueu os olhos quando Samuel e Dona Elvira entraram. Seu olhar os varreu de cima a baixo em menos de um segundo. Não foi um olhar de hostilidade, mas algo muito pior. Um olhar de completa e absoluta irrelevância. Havia um leve crispar em seus lábios, quase imperceptível, um espasmo de diversão contida, como se um cão de rua tivesse entrado por engano em um banquete de gala. Em seguida, ele os descartou, voltando sua atenção para uma anotação em sua pasta, como se eles tivessem se tornado invisíveis. Samuel sentiu o sangue subir ao rosto, mas forçou-se a respirar devagar. Raiva era um luxo que ele não podia. Raiva o tornaria estúpido, e ele precisava de toda a sua inteligência. Ele guiou Dona Elvira até os assentos do outro lado da mesa, cadeiras de madeira desconfortáveis que pareciam projetadas para réus. Tirou de sua mochila gasta uma única pasta de papelão, onde guardara a notificação, a cópia da escritura antiga e suas anotações frenéticas da noite anterior. Colocou-a sobre a mesa. A pasta parecia pateticamente humilde em comparação com o arsenal de couro do Dr. Montenegro. O tempo se arrastou. A cada minuto que passava, o silêncio da sala parecia amplificar os batimentos cardíacos de Samuel. Ele podia sentir o suor começando a se formar em suas palmas, e as enxugou discretamente. Na calça jeans, olhou para Dona Elvira. Ela rezava em silêncio, seus lábios se movendo sem som. Todos de pé. A voz de um oficial de justiça alta e retumbante
quebrou a tensão como um trovão. Todos na pequena audiência se ergueram. A porta atrás da cadeira principal se abriu e o juiz Valdemar Correa entrou. Ele era exatamente como Samuel imaginara, a partir de suas pesquisas. Um homem de uns 50 e poucos anos, com uma expressão que parecia ter sido esculpida em granito pela decepção constante com a humanidade. Seus ombros eram curvados pelo peso de milhares de processos, e seus óculos de aros finos repousavam na ponta do nariz, permitindo que ele olhasse por cima deles com um ar de perpétua desaprovação. A toga preta o fazia parecer maior, mais imponente, um arauto sombrio da lei em sua forma mais inflexível. Sua fama era notória, legalista ao extremo, avesso a argumentos emocionais e com uma paciência mais fina que uma folha de papel. Ele se sentou com o rangido da cadeira e abriu o processo à sua frente sem olhar para ninguém. O silêncio voltou, ainda mais pesado do que antes. Sentem-se menos, murmurou ele, folheando os papéis com uma rapidez eficiente. Audiência de conciliação, instrução e julgamento. Processo número 78, abril de 2023. Parte requiring. Construimax Empreendimentos Imobiliários Limitada. Parte requerida. Elvira Mendes. Assunto: ação de reintegração de posse. Ele ajustou os óculos. Pela requerente, a presença do Dr. Alistair Montenegro foi uma afirmação, não uma pergunta. Montenegro inclinou a cabeça em um gesto polido. O juiz então ergueu os olhos pela primeira vez, seu olhar passando por Dona Elvira e pousando em Samuel com uma confusão visível. Pela requerida, a pergunta pairou no ar, carregada de expectativa. Este era o momento. O primeiro obstáculo. Samuel sentiu um nó no estômago, mas forçou suas pernas a obedecerem. Ele se levantou. O tecido de sua camisa pareceu colar em suas costas. A sala inteira, os poucos estagiários e outros requerentes que esperavam suas audiências. Todos se viraram para o Hello. Samuel David, Excelência. Sua voz saiu mais alta do que ele pretendia, quase um grito no silêncio do tribunal. Ele pigarreou, tentando modular. Estou aqui representando a senhora Elvira Mendes. Um murmúrio audível percorreu a sala. Foi como se ele tivesse anunciado que viera de Marte. O Dr. Montenegro, que até então mantinha uma postura de tédio estudado, virou-se lentamente em sua cadeira. Um sorriso de pura incredulidade se espalhando por seu rosto elourro para Samuel, como se estivesse diante da piada mais extraordinária que já ouvira. O juiz Correa, no entanto, não estava se divertindo. Sua expressão azedou, as sobrancelhas se unindo em uma linha única de irritação. O senhor é advogado. Sr. David, a palavra senhor foi dita com um sarcasmo cortante. Qual o número da sua inscrição na ordem? Samuel sentiu o olhar do juiz como um peso físico. Ele engoliu-o em seco, a parte que ele ensaiara dezenas de vezes em frente ao espelho. Não sou advogado. Excelência, eu tenho 17 anos. Cada palavra parecia aumentar o absurdo da situação. Estou aqui com base no princípio do jus postulandi, conforme permitido nos juizados especiais cíveis. A senhora Mendes não possui recursos para contratar um defensor, e a causa não excede o valor de 20 salários mínimos. Se o silêncio anterior fora pesado, o que se seguiu foi absoluto. Foi o silêncio do choque, da completa e total perplexidade. O juiz tirou os óculos, colocando-os lentamente sobre a mesa. Ele esfregou a ponte do nariz, como se estivesse tentando afastar uma enxaqueca súbita e violenta. Ele olhou para Samuel, depois para a trêmula Dona Elvira, e de volta para Samuel. Por um instante, Samuel teve certeza de que seria expulso. Talvez até detido por desacato, rapaz. Menos, disse o juiz, a voz baixa e perigosa. Isso aqui não é uma simulação de julgamento do seu grêmio estudantil. Isso é um tribunal. Devildade, estamos tratando de direitos de propriedade, de um processo movido por uma das maiores construtoras do estado. Você não faz a menor ideia do terreno em que está pisando. Dr. Montenegro viu sua abertura e se levantou, ajeitando a lapela de seu paletó, com a devida vênia. Excelência, a parte requerente protesta veementemente. Sua voz era um barítono treinado ressoando pela sala. A presença deste menor, sem qualquer qualificação técnica, como representante legal, é um escárnio. É uma afronta a este tribunal, à classe dos advogados e ao próprio devido processo legal. É uma manobra, talvez, para vitimizar a parte requerida e causar tumulto processual. E acusar do manobra atingiu Samuel como um soco. Ele viu a estratégia de Montenegro.
Desqualificá-lo pintolou como uma criança irresponsável ou um manipulador. Mas a pesquisa de Samuel o preparara para isso. Ele se manteve de pé, o corpo ereto, e olhou diretamente para o juiz, ignorando Montenegro. Excelência, com todo o respeito, minha presença aqui não é uma afronta. A afronta é uma corporação bilionária usar seu poderio para tentar despejar uma senhora de 80 anos da única casa que ela conheceu em toda a sua vida. A paixão começou a vazar em sua voz, mas ele a controlou, trazendo-a de volta para a lógica. O artigo 9º da Lei 9.099 de 95, é claro, ele existe precisamente para garantir o acesso à justiça para pessoas como a Dona Elvira. Meu conhecimento pode não ter vindo de uma faculdade de direito, mas veio de noites em claro estudando a lei para defender um direito que acredito ser justo. Tudo o que peço é a chance de apresentar nossa defesa. A lei me garante essa chance. Desafio estava lançado. Ele não apenas citou a lei, ele a jogou de volta no rosto do juiz. Ele usou a própria lógica do sistema contra seu aparente guardião. O juiz Correa o encarou. Um longo e pesado silêncio se instalando novamente. Sua expressão era indecifrável. Ele olhava para aquele garoto magro, de camisa branca simples, que ousava enfrentá-lo em seu próprio domínio. Viu a ausência de medo, substituída por uma convicção quase incandescente. Talvez tenha visto um lampejo de si mesmo décadas atrás, antes do cinismo e do peso da burocracia se instalarem, ou talvez, mais provavelmente, estivesse apenas chocado com a audácia. Contra cada fibra de seu ser, contra seu treinamento e seu temperamento, uma faísca de curiosidade foi acesa. Que tipo de defesa um garoto de 17 anos poderia sequer sonhar em apresentar contra um tubarão como Alistair Montenegro? A recusa seria o caminho mais fácil, mas a imagem de si mesmo negando o que a lei expressamente permitia. Por mais inusitado que fosse o pedido, arranhou seu orgulho de legalista. Ele pegou o martelo de madeira. O som, quando bateu na base, foi seco e definitivo. Que seja, a decisão pareceu custar-lhe um esforço físico. A objeção do Dr. Montenegro está indeferida. O tribunal reconhece, a contragosto, a aplicação do jus postulandi no presente caso. Que fique registrado em ata a minha expressa ressalva quanto à temeridade da situação. Ele se virou para Montenegro, cujo sorriso havia desaparecido, substituído por uma máscara de irritação controlada. Prossiga com a argumentação inicial, doutor. Então ele fixou seu olhar em Samuel, que finalmente se sentou. O corpo inteiro tremendo com a adrenalina e, rapaz, menos, disse o juiz. A voz um aviso. Certo. É bom que o senhor saiba, de fato, o que está fazendo. Samuel apenas assentiu, o coração martelando contra as costelas. A primeira e mais improvável porta havia se aberto. Ele conseguira entrar no campo de batalha. Mas agora olhava para o exército, que se preparava do outro lado da mesa, e sabia que a verdadeira guerra, estava apenas começando. O alívio de Samuel por ter conquistado o direito de permanecer na sala durou pouco. Foi uma vitória fugaz. Uma pequena ilha em um oceano de hostilidade que agora avançava sobre ele em ondas metódicas e esmagadoras. A cortesia forçada do tribunal desapareceu, e o Dr. Alistair Montenegro, agora despido de seu divertimento inicial, levantou-se para iniciar seu ataque. Ele não se dirigia a Samuel. Ele o ignorava completamente, como se o garoto fosse apenas uma peça de mobiliário mal posicionada. Sua atenção estava totalmente voltada para o juiz Valdemar Correa. O único poder que ele reconhecia naquela sala, excelência. A questão diante de nós é de uma simplicidade jurídica cristalina. Menos começou Montenegro, sua voz um instrumento perfeitamente afinado de persuasão e autoridade. Ele gesticulava com uma caneta de prata, usando-a como uma batuta para reger sua argumentação. A Constrói Max Empreendimentos Imobiliários é a legítima e única proprietária de uma gleba de terra devidamente registrada sob a matrícula 8.152 do terceiro cartório de registro de imóveis desta comarca. Esta aquisição, realizada de forma lícita e transparente, engloba a totalidade do terreno onde se encontra a ocupação irregular da requerida. Ele fez uma pausa dramática, pegando o primeiro de seus documentos de capa de couro. Com um movimento ensaiado, ele o apresentou ao oficial de justiça, que o levou até o juiz. O que apresento a Vossa Excelência é a certidão de inteiro teor do imóvel, emitida
há menos de 30 dias. Um documento dotado de fé pública incontestável. Nela consta claramente a cadeia dominial da propriedade, culminando na transferência para minha cliente. Não há ônus, não há gravames, não há qualquer anotação que ponha em dúvida a titularidade plena da Constrói Max. O juiz pegou o documento, seus olhos percorrendo as linhas com uma eficiência praticada. Ele não demonstrou surpresa. Era o procedimento padrão, a base de qualquer ação de reintegração. Montenegro continuou, seu ritmo acelerando ligeiramente, como um predador que sente o cheiro de sangue. Além disso, para que não reste qualquer margem para interpretações equivocadas, juntamos aos autos o levantamento topográfico, georreferenciado de toda a área, com as devidas anotações de responsabilidade técnica, arte de engenheiros. Credence, ele apresentou um segundo volume, pesado e grosso. Este levantamento, Excelência, sobrepõe as coordenadas exatas da nossa propriedade com a planta da prefeitura, demonstrando inequivocamente que a construção ocupada pela senhora Mendes se encontra cravada dentro dos limites de nosso terreno. Samuel observava, sentindo cada palavra como um golpe físico. Ele conhecia os termos, mas vê-los materializados em documentos tão imponentes, manuseados com tanta confiança, era desmoralizante. Era a diferença entre ler sobre uma tempestade e estar no meio de uma. Ao seu lado, Dona Elvira havia encolhido ainda mais na cadeira, sua respiração quase inaudível. A requerida menos continuou Montenegro, lançando um olhar de desprezo calculado na direção dela. Menos alega uma posse antiga, baseada em documentos sentimentais e na memória afetiva. Com todo o respeito pela idade e pela história da senhora, o direito não se fundamenta em nostalgia. Ele se fundamenta em registros, em fatos, em provas documentais, e a prova documental é cabal. A posse dela é precária, clandestina e, data vênia, de má fé, uma vez que ela foi devidamente notificada de sua situação irregular e se recusa a cumprir a lei. A acusação de má fé fez o sangue de Samuel ferver. Ele olhou para Dona Elvira, para o rosto enrugado pela preocupação, e viu a personificação da boa-fé. A acusação era tão absurda que chegava a ser surreal. Portanto, Excelência menos concluiu Montenegro, com um floreio final, diante da robustez das provas apresentadas menos a certidão de propriedade, o levantamento topográfico, a notificação devidamente recebida e ignorada. A concessão da liminar de reintegração de posse não é uma questão de mérito, mas uma obrigação legal para proteger o direito de propriedade, cláusula pétrea de nossa Constituição. É tudo o que requeremos no momento L600, ajustando o nó de sua gravata. O trabalho estava feito. Em menos de 10 minutos ele havia construído uma fortaleza jurídica ao redor de sua cliente. Uma fortaleza aparentemente inexpugnável. O ar na sala parecia ter sido todo sugado por sua argumentação. O juiz Correia baixou os documentos, o rosto impassível como sempre. Ele se virou para Samuel. A curiosidade que talvez existisse antes havia sido substituída por um enfado visível, como se dissesse: "Viu, eu avisei, Sr. David", disse o juiz. O tom agora, beirando a condescendência. O senhor ouviu a argumentação da parte requerente. Tem algo a dizer? Alguma prova a apresentar que contradiga a matrícula de um imóvel registrado em cartório? Momento da verdade chegara, e Samuel Sensé, terrivelmente despreparado. Sua pesquisa noturna lhe dera coragem de estar ali, mas agora, confrontado com a realidade fria e documentada, suas teorias pareciam frágeis, acadêmicas. Ele se levantou, as pernas um pouco trêmulas, abriu sua humilde pasta de papelão. "Excelência", começou ele, a voz um pouco instável. Ele pegou a cópia da escritura antiga, que Dona Elvira guardava com tanto carinho. A tinta estava desbotada, o papel amarelado e quebradiço nas bordas. "Esta é uma escritura de compra e venda datada de 1928, em nome do avô da senhora Mendes, o senhor Joaquim Ribeiro. Ela prova que a família está naquela terra há quase 100 anos. Ele entregou o papel ao oficial, que o levou ao juiz. O juiz Correia pegou o documento com a ponta dos dedos, como se temesse que ele se desintegrasse. Ele o olhou por um momento e, pela primeira vez, Samuel viu um lampejo de algo que poderia ser pena em seus olhos. Antes que o juiz pudesse falar, Montenegro pediu a palavra com um gesto impaciente. "Excelência, se me permite, esse documento, embora de valor histórico inegável,
não possui registro. É um contrato de gaveta de uma era pré-burocrática. Sem o devido registro no cartório de imóveis, ele não gera efeitos erga omnes, ou seja, não é oponível contra terceiros. Para a lei, ele tem o mesmo valor de uma poesia escrita em um guardanapo. É um fato triste, talvez, mas é a lei. Cada palavra de Montenegro era um prego no caixão da defesa de Samuel. O juiz assentiu discretamente, concordando com a lógica. Jurídica, o doutor tem razão, rapaz. Menos disse o juiz, com um suspiro. A ausência de registro torna este documento juridicamente frágil. A posse continuada, por si só, poderia gerar um direito de uso capião, mas a requerida não moveu tal ação em tempo hábil. Agora, diante de um título de propriedade válido, a situação se complica exponencialmente para o seu lado. Teme algo mais? Samuel sentiu o pânico começar a subir por sua garganta. Seu trunfo, a escritura, havia sido neutralizado com uma facilidade assustadora. Ele não tinha mais nada, nenhuma outra prova, apenas teorias. Tenho a tese. Excelência, menos gaguejou ele. A tese da função social da propriedade. Dona Elvira deu uma função social àquele imóvel por décadas. Ela construiu sua vida ali e sua comunidade. A Constrói Max, por outro lado, manteve a área em especulação imobiliária. A posse dela cumpre um propósito social que a propriedade deles não cumpre. Montenegro soltou um riso baixo e desdenhoso. A função social é um princípio, não um cheque em branco para anular. O direito de propriedade. Excelência, minha cliente cumpre sua função social ao gerar empregos, pagar impostos altíssimos e desenvolver a cidade com um empreendimento que beneficiará centenas de famílias. Argumento nobre, porém, juridicamente inocente. Inocente, a palavra o atingiu. Como ele era isso. Um garoto inocente brincando de advogado. O juiz Correa encerrou o debate. A argumentação é anotada, mas, como pontuou o doutor, insuficiente para sobrepujar um título de propriedade registrado. Sendo assim, não vejo elementos que me impeçam de... Espere, a palavra escapou de Samuel, mais alta e desesperada do que ele pretendia. O juiz parou, a mão a meio caminho do martelo, a irritação voltando com força total. O que foi agora, Sr. David? Samuel sabia que estava em um terreno perigoso. Ele precisava ganhar tempo. Tempo era a única coisa que poderia só veloz. Peço um prazo. Excelência. Um prazo para produzir novas provas. Montenegro se levantou de um salto. Protesto. Prazo para quê? Para procrastinar o inevitável. Todas as provas documentais relevantes já estão nos autos. O que ele espera encontrar? Um mapa do tesouro? Talvez menos, respondeu Samuel, olhando diretamente para Montenegro pela primeira vez. Um desafio surgindo do fundo de seu desespero. Talvez um mapa do tesouro seja exatamente o que precisamos. Ele se virou para o juiz. Excelência, a aquisição da Constrói Max foi recente. Eles se baseiam em registros modernos digitalizados. Mas a história desta cidade é mais antiga que seus sistemas de computador. A posse da família da Dona Elvira é mais antiga. Deve haver algo. Um registro antigo. Um mapa. Um decreto municipal que foi esquecido. Perdido na transição do papel para o digital. Eu só peço uma chance de procurar. 7 dias. O juiz parecia exausto. A audiência, que deveria ter sido uma simples formalidade, estava se arrastando por causa da obstinação de um adolescente. No entanto, a menção a registros antigos, a possibilidade, por mais remota que fosse, de uma falha na cadeia dominial que os sistemas modernos não capturaram, tocou um nervo em sua consciência de legalista. Negar um pedido de produção de provas, mesmo um pedido vago como aquele, poderia ser motivo para anulação do processo em uma instância superior. Seria uma mancha em seu histórico. Ele ponderou, os dedos tamborilando na mesa. Montenegro estava prestes a protestar novamente. Mas o juiz o silenciou com um olhar. 7 dias, disse o juiz, finalmente. E nem um minuto a mais. Esta audiência está suspensa. Retomaremos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. E, Sr. David, quero deixar claro. Se o senhor voltar aqui de mãos vazias, expedirei a ordem de reintegração de posse imediatamente, sem mais delongas. E considerarei seriamente aplicar uma multa por litigância de má-fé. O senhor me entendeu? Cristalina como a simplicidade jurídica do caso. Excelência, menos, respondeu Samuel, repetindo as palavras de Montenegro com uma pitada de ironia que só ele pareceu notar. O juiz bateu o martelo. Audiência suspensa. Ao saírem da sala,
O Dr. Montenegro passou por eles no corredor. Ele parou e se inclinou na direção de Samuel. A voz um sussurro venenoso para que apenas ele ouvisse. Garoto, admiro a coragem. É uma pena que seja desperdiçada com sentimentalismo. Desista. Poupe essa senhora do constrangimento final. Você não vai encontrar nada. Minha equipe de especialistas passou 6 meses vasculhando cada registro. O caso está encerrado. Ele se endireitou, deu um sorriso de predador e se afastou, deixando Samuel paralisado no corredor. A confiança de Montenegro era absoluta, e por um momento, a dúvida o consumiu. E se ele estivesse certo? E se não houvesse nada? Mas então ele olhou para Dona Elvira, que o olhava com uma mistura de medo e uma fé recém-descoberta. Aquela fé era um fardo e uma bênção. Ele não podia decepcioná-la. O caso não estava encerrado. Para ele, a busca pela prova escondida estava apenas começando. Ele tinha 7 dias. 7 dias para vasculhar um século de poeira e burocracia. 7 dias para encontrar o milagre. Os 7 dias concedidos pelo juiz Correa não pareciam um prazo, pareciam uma sentença. Cada hora que passava era como um grão de areia caindo em uma ampulheta implacável, aproximando Samuel do momento em que teria que enfrentar o tribunal novamente, possivelmente de mãos vazias. A ameaça do juiz sobre a multa por litigância de MF ecoava em sua mente, mas era o medo de ver a esperança nos olhos de Dona Elvira se transformar em desolação que realmente o impulsionava. Sua busca começou onde a lógica ditava. Mundo Digital. Ele passou o primeiro dia inteiro em frente à tela de um computador antigo na biblioteca pública do bairro. A conexão lenta testando sua paciência a cada página que demorava a carregar. Ele mergulhou nos portais da prefeitura e do governo do estado, pesquisando decretos, leis e resoluções. Digitava a palavra-chave como posse, regularização fundiária, zonas especiais de interesse social, seguido pelos nomes antigos do bairro. Os resultados eram uma avalanche de informações irrelevantes, leis de zoneamento recentes, planos diretores que não se aplicavam ao seu caso, notícias sobre o progresso do residencial Topázio Imperial. Era como procurar um peixe específico em um oceano inteiro, usando apenas um copo. No segundo dia, ele mudou de tática. Se o Dr. Montenegro disse que sua equipe de especialistas havia vasculhado tudo, eles provavelmente se concentraram nos registros oficiais, nos caminhos óbvios. Samuel precisava procurar onde ninguém mais pensaria em olhar. Precisava pensar não como um advogado, mas como um historiador, um arqueólogo da burocracia. Seu destino foi o Arquivo Histórico Municipal. O prédio era um anexo esquecido da prefeitura, um lugar com cheiro de poeira, mofo e tempo. Não havia mármore polido ou ar-condicionado óleo, apenas corredores mal iluminados, estantes de metal que iam do chão ao teto, abarrotadas de caixas, de papelão e volumes encadernados em couro rachado. O lugar era administrado por um único funcionário, um senhor chamado Valdir, que usava um colete cheio de canetas e parecia tão antigo e empoeirado quanto os documentos que guardava. "O que um rapaz tão novo faz num lugar como este?" perguntou Valdir, olhando para Samuel por cima de seus óculos grossos. A maioria dos jovens de hoje pensa que a história começou com a invenção do Instagram. Samuel explicou sua situação de forma sucinta, omitindo a parte sobre ser um advogado de 17 anos. Mencionou apenas que estava ajudando uma senhora idosa com uma pesquisa sobre a propriedade de sua família. Valdir ouviu com atenção, coçando o queixo. "Constrói Max, sim. Eles estiveram aqui. Ou melhor, a equipe deles. Rapazes e moças de terninho, com seus laptops e scanners portáteis. Passaram semanas aqui, há alguns meses. Digitalizaram todos os registros de imóveis de 1960 para cá. Fizeram um trabalho completo. Se houvesse algo nos registros mais recentes, eles teriam encontrado." A informação foi um soco no estômago de Samuel. Montenegro não estava blefando. Sua equipe já havia passado por ali. Por um momento, o desânimo o ameaçou. Ele quase deu meia volta. Mas então, a frase de Valdir acendeu uma faísca em sua mente. Ponto D e 1960 para cá. E antes de 1960? Perguntou Samuel, a esperança retornando como uma lufada de ar fresco. Valdir riu, um som seco e sibilante. "Meu jovem, antes de 1960, é o Velho Oeste. É o caos. Mapas desenhados à mão, registros de paróquia, livros duotas, com caligrafia ilegível, decretos de prefeitos que morreram há 80 anos,
Nada disso está digitalizado. É por isso que a equipe deles parou ali. É um trabalho de monge. Um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Nenhuma empresa moderna quer perder tempo com isso. Era exatamente o que Samuel precisava ouvir. A ineficiência do passado era sua única aliada. É exatamente aí que eu preciso procurar, disse ele, com uma nova determinação. Por onde ir? Nos 3 dias seguintes, o Arquivo Histórico Municipal tornou-se o universo de Samuel. Valdir, percebendo a seriedade na missão do garoto, tornou-se seu guia improvável naquele labirinto de papel. Ele ensinou Samuel a usar luvas de algodão para manusear os documentos frágeis. Mostrou-lhe como decifrar a caligrafia floreada dos escrivães do passado e onde encontrar os índices, muitas vezes tão confusos quanto os próprios documentos. Samuel mergulhou de cabeça. O pó dos arquivos grudava em sua roupa e em seu cabelo. O cheiro de mofo se tornou seu perfume. Ele passou horas a fio debruçado sobre enormes livros de atas, suas páginas amareladas e manchadas pela umidade, procurando qualquer menção à Rua das Acácias ou aos nomes das famílias fundadoras da região. Analisou mapas cartográficos antigos, desenhados com Nanquim, onde a cidade era pouco mais que um amontoado de vilas cercadas por fazendas. As ruas não tinham os nomes atuais, e ele precisou cruzar referências com mapas mais novos, numa triangulação mental exaustiva. A frustração era uma companheira constante. Ele encontrava becos sem saída, documentos que levavam a nada, referências a leis que foram revogadas anos depois. No final do 5º dia, com apenas 48 horas restantes, ele não tinha nada, apenas os olhos ardendo, as costas doendo e o gosto amargo do fracasso iminente na boca. Ele estava sentado em uma mesa, a cabeça entre as mãos, cercado por uma montanha de papel velho, quando Valdir se aproximou com 2 xícaras de café em uma bandeja. Nada ainda, hein? Disse o velho arquivista, com uma simpatia genuína. Nada menos, respondeu Samuel, a voz rouca de cansaço. Acho que o Dr. Montenegro estava certo. Não há nada aqui. Eu só tô perdendo meu tempo e dando falsas esperanças a uma boa senhora. Valdir tomou um gole de seu café. Sabe, às vezes a gente procura a coisa certa no lugar errado. Você está procurando por títulos de propriedade, registros, coisas oficiais. Mas e se a resposta não estiver aí? Naquela época, a vida da cidade não acontecia só nos cartórios. Acontecia nos decretos do prefeito, nos projetos da Câmara, nos registros de planejamento. A sugestão de Valdir foi como uma chave girando em uma fechadura emperrada na mente de Samuel. Ele estava tão focado na propriedade que se esqueceu do contexto. O planejamento urbano da época. Onde eu encontro isso? Perguntou Samuel, a energia voltando a fluir por suas veias. Corredor 4, Estantebário. Decretos e atos municipais, menos 1940 a 1950. E 5, Power Sword. A maioria está mofada. Samuel praticamente correu até a estante. Encontrou os volumes, pesados e com uma forte camada de poeira. Abriu o primeiro. De 1940. As páginas eram um mar de burocracia desinteressante. Nomeação de fiscais, regulamentação de feiras livres, licenças para carroças. Ele folheou página por página, ano por ano, sentindo o tempo escorrer por entre seus dedos. 1904, 1949. Foi no volume de 1950 que ele encontrou. Não era um título de propriedade, não era um registro, era um decreto. Decreto Municipal, número 237, de 15 de maio de 1950. A linguagem era formal, mas o conteúdo era revolucionário. Em resposta a uma crise habitacional da época, o então prefeito, um homem chamado Afonso Arantes, promulgou uma lei para regularizar assentamentos consolidados de poceiros, em áreas periféricas que pertenciam a antigos latifúndios abandonados. O coração de Samuel começou a bater mais rápido. Ele leu o artigo 1º. Fica garantido o direito de propriedade aos moradores de assentamentos estabelecidos há mais de 5 anos em áreas urbanas não edificadas, mediante simples comprovação de moradia contínua e da função social da posse. Ele continuou lendo, devorando as palavras. O decreto simplificava o processo. Não exigia um processo judicial caro de uso capião. Exigia apenas uma declaração da associação de moradores, contas de luz ou água da época, ou testemunho do vizinhos. Era uma lei criada para os pobres, para os trabalhadores que haviam construído a cidade com as próprias mãos. E então, o anexo. Anexo 2, mapa dos assentamentos abrangidos pelo decreto número 237. Com as mãos trêmulas,
Samuel virou a página e lá estava um mapa tasco, desenhado à mão, mas oficialmente carimbado e assinado. O mapa mostrava a área que hoje era seu bairro, e bem no centro, uma área achurada com a legenda: Loteamento Popular Acácias. A antiga Rua das Acácias estava lá, com seus pequenos lotes desenhados. Era a prova irrefutável de que o poder público, em 1950, havia oficialmente reconhecido aquela comunidade e lhes garantido o direito à terra. O fio da esperança não era mais um fio, era um cabo de aço. Mas uma dúvida o assaltou. Por que a equipe de Montenegro não encontrou isso? A resposta veio quando ele folheou os volumes seguintes. Em 1952, o prefeito Afonso Arantes perdeu a eleição. A nova administração, alinhada com as elites proprietárias de terras, revogou muitas de suas políticas sociais. No entanto, Samuel leu cada decreto, cada lei posterior, com a atenção de um cirurgião, e ele confirmou. A lei de 1952 revogava outras, mas por um lapso, por um erro burocrático, ou talvez por pura incompetência, ela não mencionava e não revogava expressamente o decreto número 237. A lei dos poceiros nunca fora desfeita, ela apenas fora esquecida. Soterrada por 70 anos de nova legislação, novas administrações, novos mapas, tornou-se um fantasma nos arquivos da cidade, um fantasma que Samuel acabara de encontrar. Ele se levantou, segurando o pesado volume como se fosse o Santo Graal. Seus olhos encontraram os de Valdir do outro lado do corredor. O velho arquivista sorriu, um sorriso genuíno e cúmplice. Encontrou seu tesouro, garoto? Samuel não conseguiu responder. Ele apenas assentiu, um sorriso exausto, mas triunfante se espalhando por seu rosto. Ele tinha a prova. Tinha é a alma que ninguém esperava. Agora, ele precisava aprender a usá-la. Tinha menos de 24 horas para transformar um decreto empoeirado em um checkmate. A manhã da audiência final nasceu cinzenta e úmida, o céu da cor do concreto do fórum. Para Samuel, no entanto, o mundo parecia vibrar com uma clareza ofuscante. A exaustão dos últimos dias havia sido substituída por uma energia febril, uma corrente elétrica de propósito que percorria seu corpo. Ele não dormira. Passou a noite inteira em claro, mas não por desespero. Fora uma noite de estudo metódico, de preparação estratégica, ele se sentou à mesa de sua cozinha, o pesado volume do arquivo municipal aberto ao seu lado. A luz amarelada da lâmpada nua iluminava as páginas do decreto número 237, com uma régua e um caderno. Ele não estava apenas lendo, estava dissecando. Ele construiu sua linha de argumentação, antecipando cada possível objeção do Dr. Montenegro. Ele escreveu e reescreveu seus pontos principais, transformando o jargão jurídico em uma narrativa lógica e coesa. Não bastava ter a prova, ele precisava apresentá-la de uma forma que o juiz Correia, um homem cético e apegado à formalidade, não pudesse ignorar. Quando sua mãe entrou na cozinha para preparar o café, encontrou-o cercado por papéis, os olhos brilhando com uma intensidade que ela nunca vira antes. Ele não era mais apenas o seu filho estudioso. Havia um passo, uma gravidade em seus ombros que o envelhecera anos em questão de dias. Ela não perguntou nada, apenas colocou uma xícara de café quente ao seu lado e pousou a mão em seu ombro por um instante. Era todo o apoio de que ele precisava. Na hora de sair, ele encontrou Dona Elvira esperando por ele no portão. Ela usava o mesmo vestido floral da primeira audiência, mas hoje, seu aperto no braço de Samuel era diferente. Não era um aperto de medo, mas de fé inabalável. Ela não sabia dos detalhes, do decreto ou dos mapas empoeirados. Ela só sabia que o menino que vira crescer havia prometido lutar por ela, e ela acreditava nele. A segunda caminhada pelos corredores do fórum foi uma experiência completamente diferente. O mármore ainda era frio, o ar ainda era artificial, mas Samuel não se sentia mais um intruso. Ele caminhava com a cabeça erguida, a pasta de papelão debaixo do braço, agora parecendo menos um símbolo de humildade e mais uma bomba relógio. Os advogados apressados e os funcionários carrancudos não o intimidavam mais. Ela os via não como figuras de autoridade, mas como peças em um tabuleiro, cujo mapa completo só ele conhecia. Ao entrar na sala de audiências, a atmosfera era palpável. O Dr. Alister Montenegro já estava lá, impecável como sempre, em um terno azul marinho. Ele conversava em voz baixa com um homem mais jovem, provavelmente um assistente,
e ambos sorriam com a confiança de quem veio apenas para cumprir uma formalidade. Quando viu Samuel e Dona Elvira entrarem, Montenegro lhes deu um aceno quase teatral, um gesto que misturava falsa cordialidade com o desprezo de um vencedor se dirigindo aos vencidos. Samuel não reagiu. Ele guiou Dona Elvira até seus lugares, e com uma calma deliberada, arrumou seus poucos papéis sobre a mesa. Uma cópia autenticada do decreto número 237, que conseguira com a ajuda de Valdir, uma reprodução ampliada e de alta qualidade do mapa anexo e suas anotações. Ele não trazia mais a antiga escritura. Aquela era uma arma de defesa sentimental. O que ele tinha agora era uma arma de ataque jurídico. O juiz, Valdemar Corrêa, entrou com a mesma pompa e a mesma expressão severa. Seus olhos passaram pela sala e pousaram em Samuel por um instante a mais do que o necessário. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar. Você encontrou alguma coisa ou está aqui apenas para me fazer perder mais tempo? Dando continuidade à audiência suspensa do processo 78 de abril de 2023, declarou o juiz, a voz ressoando com impaciência. Senhor David, o prazo concedido expirou. A palavra é sua para apresentar as novas provas que alega ter encontrado. E para o seu próprio bem, que sejam substanciais. Montenegro recostou-se na cadeira, os braços cruzados, um sorriso condescendente nos lábios. Ele estava pronto para demolir qualquer descoberta que o garoto pudesse apresentar. Samuel levantou-se. A sala ficou em silêncio. Desta vez, não havia tremor em suas pernas, nem hesitação em sua voz. Agradeço a oportunidade, Excelência. Sua voz era clara e firme. Na última sessão, o Dr. Montenegro baseou toda a sua argumentação em um único pilar: a certidão de matrícula do imóvel, um documento moderno e digitalizado. Ele argumentou corretamente que a posse antiga da Sra. Mendes, embora moralmente significativa, carecia de um documento legal que a sustentasse perante terceiros. Ele afirmou que sua equipe de especialistas havia feito uma pesquisa exaustiva. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar, o que a pesquisa exaustiva da Constrói Max não encontrou. Excelência, foi o Decreto Municipal número 237, promulgado em 15 de maio de 1950, ele pegou a cópia do decreto e a entregou ao oficial de justiça, que a levou ao juiz. Montenegro se inclinou para a frente, o sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão de curiosidade e irritação. Ele cochichou algo para seu assistente, que começou a digitar freneticamente em um tablet. O juiz pegou o documento, os olhos percorrendo as primeiras linhas. Suas sobrancelhas, normalmente franzidas em desaprovação, ergueram-se ligeiramente. Prossiga, Sr. David, disse ele. O tom agora desprovido de condescendência, substituído por um interesse genuíno. Como Vossa Excelência pode ler menos, continuou Samuel. Agora, no controle total da sala, este decreto não era uma simples recomendação. Era um ato administrativo com força de lei, criado para resolver uma crise habitacional e regularizar a situação de centenas de famílias de trabalhadores que, como a família da Sra. Mendes, haviam construído suas casas em terras abandonadas por grandes proprietários. O artigo 1º é inequívoco. Ele garante o direito de propriedade. Não sugere, não recomenda. Ele garante, mediante a comprovação de moradia contínua. Ele então pegou a reprodução do mapa e, para que não haja dúvidas sobre a área de aplicação deste decreto, apresento o anexo 2, o mapa oficial dos assentamentos abrangidos. Ele caminhou até a mesa do juiz e, com a permissão de um aceno de cabeça, abriu o mapa grande sobre a mesa para que tanto o juiz quanto Montenegro pudessem ver. Seu dedo, firme, pousou sobre a área achurada. Aqui, Excelência, loteamento popular Acácias, a localização exata da casa da Sra. Mendes. A prova de que sua propriedade não era uma invasão clandestina, mas um assentamento cuja legitimidade foi reconhecida e garantida pelo poder público municipal há mais de 70 anos. Um murmúrio agitado encheu a sala. O assistente de Montenegro mostrava algo na tela de seu tablet para o chefe, que agora tinha o rosto pálido. Eles haviam sido pegos de surpresa. A arrogância deles, a confiança na tecnologia e nos registros recentes, o cegara para a história enterrada em papel e poeira. Montenegro se levantou abruptamente. Excelência, protesto. Isso é um absurdo. Um decreto esquecido de 1950. Isso é uma peça de museu. Certamente foi revogado, ou perdeu sua eficácia,
com a promulgação de novas constituições, do Código Civil de 2002, dos novos planos diretores da cidade. É uma tentativa desesperada de ressuscitar uma lei morta. O juiz ergueu os olhos do decreto, fixando-os em Samuel. A bola estava de volta em seu campo, Sr. David. O doutor tem um ponto. Uma lei tão antiga não teria sido tacitamente revogada pela legislação posterior, que regula o tema de forma completamente diferente. Era a pergunta crucial. A pergunta que Samuel passara a noite inteira se preparando para responder. Não, Excelência. E essa é a chave de toda a nossa defesa. Menos, respondeu Samuel, com uma calma que enervou Montenegro. Eu pesquisei toda a legislação municipal posterior. O decreto 237/50 nunca foi expressamente revogado, e ele não pode ser considerado tacitamente revogado por uma razão fundamental. Ele não é uma lei geral, mas um ato administrativo de efeito concreto. Ele não criou uma regra abstrata para o futuro. Ele consolidou uma situação pré-existente. Ele tirou uma fotografia de uma realidade em 1950 e declarou: isto, a partir de hoje, é um direito adquirido. Ele se virou e olhou diretamente para Alistair Montenegro. O direito da senhora Mendes e de seus vizinhos não nasceu agora. Ele nasceu em 15 de maio de 1950. Ele foi concedido pelo Estado. A única coisa que faltou, por pobreza e falta de acesso, foi a formalização desse direito em um cartório. Mas a ausência do registro não anula a existência do direito. Certidão da Constrói Max, Excelência, é posterior. A compra deles, embora feita de buffet, incidiu sobre um imóvel que, na verdade, já tinha uma parte que não pertencia mais ao vendedor. Eles compraram algo que o vendedor não tinha mais o direito de vender. O silêncio na sala era denso, quase sólido. Samuel havia virado o jogo de cabeça para baixo. Ele não estava mais pedindo a caridade da lei através da uso capião. Ele estava afirmando um direito de propriedade anterior, mais forte, concedido pelo próprio Estado. Ele não estava defendendo, estava atacando a validade do título da Constrói Max. O juiz Correa recostou-se em sua cadeira, olhando do decreto para o mapa e depois para o rosto pálido e furioso de Montenegro. O tédio havia desaparecido completamente de seu rosto, substituído por uma expressão de fascínio intelectual intenso. Ele estava testemunhando algo que nunca vira em seus 20 anos de magistratura. Ele se virou para Montenegro, a voz fria, como aço. Dr. Montenegro, o senhor tem uma resposta para isso? Alistair Montenegro estava visivelmente abalado, mas era um lutador experiente. Ele tentou se recuperar. Excelência, isso é uma interpretação fantasiosa. Precisaríamos de tempo para analisar a validade desse achado arqueológico. O senhor teve meses para fazer sua pesquisa, doutor. O rapaz teve 7 dias, retrucou o juiz, sem um pingo de simpatia. A pergunta é simples. A sua cadeia dominial, em algum momento, levou em conta este ato administrativo de 1950? Montenegro abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia a resposta. A resposta era não. Samuel permaneceu de pé, em silêncio, observando. Ele havia colocado suas cartas na mesa. A bomba relógio que ele trouxera em sua pasta de papelão havia finalmente explodido, e os estilhaços haviam demolido a fortaleza jurídica do Dr. Montenegro. Agora, tudo dependia de como o juiz interpretaria a explosão. A sala de audiências parecia ter encolhido. A atmosfera carregada com uma eletricidade quase visível. O Dr. Alistair Montenegro, que minutos antes exalava uma confiança inabalável, agora parecia um general, cuja fortaleza inexpugnável acabara de ser violada por uma passagem secreta que ele nem sabia existir. Ele folheava seus próprios documentos, com uma urgência desajeitada, procurando uma falha na lógica de Samuel, uma brecha que não estava lá. Seu assistente continuava a pesquisar freneticamente em seu tablet, mas seu rosto era um espelho da derrota iminente. O juiz Valdemar Correa, por sua vez, estava completamente absorto. Ele lia e relia o decreto número 237, comparando-o com um mapa e com a certidão de propriedade da Constrói Max. Sua mente afiada e metódica estava processando a colisão de duas eras jurídicas. Ele não era mais apenas um juiz presidindo um caso rotineiro. Era um acadêmico diante de um paradoxo fascinante. E o catalisador de tudo era o garoto de camisa branca que permanecia de pé, aguardando, sentindo o momento a seu favor. Samuel decidiu que não era a hora de esperar, mas de avançar. Ele podia selar a vitória,
transformando a dúvida do juiz em certeza. Excelência, sei-me permai, disse Samuel, a voz calma, mas cortante como vidro. Gostaria de fazer algumas perguntas ao representante da Construimax, que, se não me engano, está presente na sala. O juiz ergueu os olhos, surpreso pela audácia. O interrogatório? O garoto queria interrogar o outro lado. Montenegro protestou de imediato. Objeção. Isso é irregular. Não há fato a ser esclarecido. Objeção indeferida menos, disse o juiz, a voz firme, um brilho de curiosidade implacável em seus olhos. O representante legal da requerida tem o direito de questionar a parte contrária, para elucidar os fatos apresentados. Chame o representante da Construimax ao assento da testemunha. Um homem de meia idade, de terno mal ajustado e expressão nervosa, levantou-se da primeira fileira da audiência. Era o diretor jurídico da empresa, um burocrata cujo trabalho era assinar papéis, não enfrentar interrogatório surpresa. Ele caminhou até o assento, lançando um olhar de pânico para Montenegro, que apenas balançou a cabeça, impotente. Após o juramento de praxe, Samuel se aproximou. Ele não adotou a postura agressiva dos advogados de cinema. Manteve uma distância respeitosa, as mãos unidas atrás das costas. Sua postura transmitindo uma serenidade que era, em si, intimidante. Bom dia, senhor. Poderia nos dizer, por favor, quando a Construimax iniciou o processo de aquisição da gleba de terra em questão? Há cerca de 1 ano e meio, gaguejou o homem, e durante esse processo, a empresa conduziu, como disse o Dr. Montenegro, uma pesquisa exaustiva de titularidade, uma due diligence, para garantir que a propriedade estava livre, desembaraçada. Correto, sim, claro, uma pesquisa completíssima. A melhor equipe, entendo. E essa pesquisa completíssima. Samuel repetiu o termo com uma leve ênfase. Ela retrocedeu até que ano? A sua equipe analisou os registros. Dos últimos 20 anos, 30 anos, o homem hesitou, olhando para Montenegro. Bem, o padrão do setor. Nós retrocedemos 30 anos. É o prazo legal para uso capião extraordinária. É considerado mais do que suficiente 30 anos, repetiu Samuel, deixando a frase pairar no ar. Então, o senhor está me dizendo que a sua pesquisa, a base de todo este processo, ignorou completamente os 70 anos de história anteriores a isso? Ignorou tudo o que aconteceu na propriedade entre, digamos, 1920 e 1990? Não é que ignoramos, é que não é relevante. A matrícula atual consolida a cadeia dominial, disse o homem, a voz subindo uma oitava. Não é relevante? Samuel ergueu uma sobrancelha. Ele se virou para o juiz. Excelência, o representante da parte requerente acaba de admitir que a pesquisa de sua empresa foi, na melhor das hipóteses, incompleta. Eles deliberadamente ignoraram 70% da história do imóvel porque era mais fácil, mais barato e porque assumiram que nada antes da era digital importava. Eles não viram o decreto 237,50 avos porque nem sequer procuraram por ele. O cheque, a confissão, extraída sem um único grito, estava no ar. A base da argumentação da Construimax, a sua pesquisa exaustiva, acabara de ser exposta como uma fachada superficial. Samuel voltou-se para o representante, sem mais perguntas. Excelência. O homem praticamente correu de volta para seu assento, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Montenegro estava lívido, mas sabia que qualquer tentativa de reverter o dano seria fútil. Ele havia sido superado, não por um colega de profissão, mas por um garoto que tivera diligência de cavar mais fundo. O juiz fez um gesto para que Samuel continuasse. Era hora de sua declaração final. Samuel respirou fundo. Ele não se dirigiu mais ao juiz como um técnico do direito, mas como um ser humano. Sua voz, antes precisa e cirúrgica, agora se encheu de uma paixão contida. Excelência, este caso nunca foi apenas sobre a matrícula 8.152 ou sobre o decreto 237. É sobre a diferença fundamental entre legalidade e justiça. A Construimax agiu dentro de uma certa legalidade. Eles seguiram os procedimentos modernos, preencheram os formulários corretos, confiaram em seus sistemas digitais. O que eles fizeram foi legal, mas foi justo. Ele gesticulou na direção de Dona Elvira, que o observava com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. É justo que uma empresa, armada com milhões de reais e uma legião de especialistas, possa usar uma falha burocrática para apagar a história de uma vida?
É justo que um registro eletrônico feito há poucos anos tenha mais peso do que as paredes de uma casa que ouviram os primeiros choros de bebês, que hoje são avós, que o direito de propriedade de quem nunca pisou na terra se sobreponha ao direito de posse de quem a cultivou, que nela construiu um lar e uma comunidade. Sua voz ganhou força, ecoando na sala silenciosa. O doutor Montenegro, na primeira audiência, chamou a escritura da família da dona Elvira de história de fogueira e o meu decreto de peça de museu. Talvez ele tenha razão, mas a justiça, excelência, às vezes não está nos documentos novos e brilhantes. Às vezes, a justiça está escondida na poeira, está nas histórias de fogueira, nas peças de museu, nas leis esquecidas que foram criadas por pessoas que acreditavam que a lei deveria servir às pessoas, e não apenas ao capital. O decreto 237 não é só um papel velho, é a promessa de um prefeito de uma outra era a centenas de famílias. Uma promessa de que seu suor e seu trabalho lhes dariam um teto seguro. Uma promessa que a cidade esqueceu, mas que nunca foi revogada. Hoje, neste tribunal, Vossa Excelência não está apenas julgando um caso de reintegração de posse. Está decidindo se uma promessa esquecida do Estado ainda tem valor. Ele fez uma pausa final. Seu olhar encontrando o do juiz, nós não estamos pedindo um favor. Estamos exigindo o cumprimento de um direito que nasceu há mais de 70 anos. A justiça, neste caso, é simplesmente reconhecer a verdade que sempre esteve lá, soterrada sob camadas de tempo e indiferença. Samuel concluiu e sentou-se. Silêncio que se seguiu foi o mais profundo de todos. Não era um silêncio de choque ou de constrangimento, mas um silêncio de reverência. O ar na sala parecia rarefeito. Dona Elvira segurou a mão de Samuel, suas lágrimas agora sendo de orgulho e gratidão. O juiz Valdemar Corrêa permaneceu imóvel por um longo tempo. Ele retirou os óculos, limpando-os lentamente com um lenço. Ele olhou para os papéis em sua mesa, mas não os estava realmente vendo. Seu olhar estava distante, como se ele estivesse contemplando não apenas o caso, mas os próprios fundamentos de sua profissão. Ele olhou para o Dr. Montenegro, cuja arrogância havia se desfeito, deixando para trás apenas a carcaça vazia de um homem derrotado. Então, ele olhou para Samuel, e pela primeira vez, a máscara de severidade do juiz se quebrou, e em seu rosto surgiu uma expressão que ninguém naquela sala jamais vira, uma mistura de espanto, assombro e um profundo, inegável respeito. Ele pigarreou, ajeitando-se na cadeira. A sala inteira prendeu a respiração. A hora do veredito havia chegado. O checkmate fora dado. O eco das últimas palavras de Samuel se dissolveu, mas o silêncio que deixou para trás era uma entidade física. Era um silêncio denso e pesado, que preenchia cada canto da sala de audiências, absorvendo o som, a luz e até mesmo o ar. Todos os olhos, antes fixos em Samuel, agora se voltavam para o homem que se sentava no epicentro daquele vácuo sonoro. O juiz Valdemar Corrêa. Ele permaneceu imóvel por um tempo que pareceu se esticar pela eternidade. Para Samuel, cada segundo era um batimento cardíaco trovejante em seus ouvidos. A adrenalina que o sustentara durante sua fala final começava a se dissipar, deixando para trás um zumbido e um tremor profundo em seus membros. Ele havia disparado sua última bala. Agora tudo o que podia fazer era esperar o impacto. O juiz pegou seus óculos da mesa. O gesto foi lento, deliberado, o de um homem executando um ritual familiar para organizar pensamentos caóticos. Ele os limpou com um pequeno lenço de seda que tirou do bolso interno da toga. Era uma ação mundana, mas na quietude tensa da sala, cada dobra do tecido parecia um evento sísmico. Ninguém ousava respirar. O Dr. Montenegro estava congelado em seu lugar, o rosto uma máscara de fúria e incredulidade, como se tivesse sido traído pela própria realidade. Seu assistente havia parado de digitar. O brilho do tablet, esquecido em seu colo. Dentro da mente do juiz Corrêa, uma tempestade se formava. Em 22 anos de magistratura, ele pensava ter visto tudo. Advogados brilhantes e incompetentes, réus culpados e inocentes caças rustas e frívolas. Ele havia se tornado um mestre em filtrar o ruído, em separar o fato da ficção, a emoção da lei. Com o tempo, um cinismo inevitável se instalara em sua alma, uma casca protetora contra as tragédias e absurdos diários que desfilavam diante dele. Ele via a lei não como um instrumento de justiça idealista, mas como um conjunto de regras
um mecanismo. Seu trabalho era aplicar o mecanismo corretamente, de forma imparcial e eficiente. Justiça, ele aprendera, era um subproduto ocasional, e afortunado desse processo não seu objetivo principal, mas o garoto havia quebrado o mecanismo. Ele não viera com os apelos emocionais que o juiz tanto desprezava. Não viera com a retórica vazia de justiça social que tantos advogados, jovens e idealistas, tentavam usar como atalho. Não, ele viera com a própria lei, mas uma lei antiga, empoeirada, esquecida. Ele fizera o que nenhum dos advogados de ternos caros e diplomas emoldurados que passavam por seu tribunal diariamente se dava ao trabalho de fazer. Ele fizera a arqueologia jurídica. Ele cavara mais fundo. O juiz olhou para os documentos em sua mesa. A certidão de matrícula da Construimax, brilhante, digital, precisa, e ao lado dela, a cópia amarelada do decreto municipal número 237. De um lado, a legalidade do presente, do outro, a legitimidade do passado. A lei, ele sabia, não, era um monólito, era um palimpsesto, um pergaminho, onde novas regras eram escritas sobre as antigas, mas onde às vezes as palavras de baixo ainda podiam ser lidas se você olhasse com atenção suficiente. Samuel David havia olhado. Ele havia encontrado as palavras que todos os outros haviam esquecido. A argumentação sobre o ato administrativo de efeito concreto, fora a jogada de mestre. Não era uma interpretação fantasiosa. Era juridicamente sólida, embora obscura. Um ato que concede um direito específico a um grupo específico de pessoas em um momento específico, não é revogado por leis gerais posteriores. Ele cria um direito adquirido, uma ilha de direitos do passado que sobrevive no oceano das leis do presente. Era o tipo de detalhe que separava um aplicador da lei de um verdadeiro jurista, e vinha de um garoto de 17 anos em tênis gastos. O cinismo de Valdemar Correa, aquela casca grossa construída ao longo de 2 décadas, começou a rachar. Ele olhou para Alistair Montenegro. Viu nele a representação de tudo que o cansava na profissão. A arrogância, a confiança, cega na própria importância, a preguiça intelectual disfarçada de eficiência. A equipe de Montenegro, com todos os seus recursos, fizeram o mínimo necessário. Eles seguiram o caminho mais fácil, o mais óbvio, porque nunca lhes ocorrera que um adversário pudesse sair da estrada principal e se embrenhar na mata fechada da história. Eles haviam subestimado não apenas Samuel, mas a própria complexidade da lei que pretendiam dominar. Então, seu olhar se moveu para Samuel. O garoto estava sentado, o corpo tenso, mas os olhos firmes. Não havia arrogância nele, apenas a exaustão de uma batalha bem travada. E o juiz sentiu algo que não sentia há muito tempo: admiração, pura e simples admiração. Ele se lembrou de si mesmo, anos atrás, como um jovem estudante de direito, apaixonado pela ideia de que a lei poderia de fato ser um escudo para os fracos. Uma paixão que a realidade da profissão havia erodido lentamente até quase desaparecer. Aquel Goroto, em uma única tarde, o fizera lembrar. Ele colocou os óculos de volta. A decisão estava tomada. Mas ele sabia que um simples pedido indeferido não seria suficiente. Aquele momento exigia mais. Exigia uma declaração. Exigia que a lição fosse ensinada e que o feito fosse devidamente reconhecido. Elceia jato na cadeira, e o leve rangido da madeira foi o som que quebrou o feitiço. Ele pegou o martelo, mas não o bateu. Apenas o segurou em sua mão. Após analisar as provas e os argumentos apresentados por ambas as partes, menos começou ele, a voz ressoando com uma autoridade renovada, cheia de um peso que não estava lá antes. Este tribunal chegou a uma decisão. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala, antes de se fixar em Montenegro. A parte requerente, Construimax Empreendimentos Imobiliários, baseou sua petição inicial em um título de propriedade que, à primeira vista, parece perfeitamente válido. A certidão de matrícula R8, 152, é um documento público, e a cadeia dominial que ela descreve parece, na superfície, ininterrupta. A empresa conduziu o que considera ser o procedimento padrão de due diligence, retrocedendo sua pesquisa por 30 anos. Ele moveu seu olhar para a cópia do decreto. No entanto, a defesa, representada aqui de forma surpreendente e extraordinariamente competente pelo Sr. Samuel David,
trouxe à luz um fato novo. Um fato que altera fundamentalmente a natureza deste caso. O Decreto Municipal número 237 de 1950 não é, como sugeriu o Dr. Montenegro, uma peça de museu irrelevante, é um ato jurídico perfeito. A expressão no rosto de Montenegro se desfez em choque. O juiz usara o termo técnico exato. Como brilhantemente argumentado pela defesa, menos continuou o juiz, e a palavra brilhantemente dita por ele foi como um trovão. Este decreto constituiu um ato administrativo de efeito concreto, gerando um direito adquirido para os moradores do então loteamento popular Acácias, entre eles, os antepassados da senhora Elvira Mendes. Esse direito foi incorporado ao patrimônio jurídico da família no momento da promulgação do decreto. A lei não exige o registro imediato para a constituição de tal direito, apenas para sua oposição a terceiros de boa fé. Ele se inclinou para a frente, o olhar se tornando duro como pedra. E aqui reside o cerne da questão. A Constrói Max não pode ser considerada uma terceira de boa fé em sua plenitude, pois sua pesquisa, conforme admitido por seu próprio representante, foi deliberadamente limitada. A diligência que se espera de uma empresa de seu porte, ao adquirir uma vasta e antiga gleba de terra com ocupações históricas, deveria ser muito superior à mera verificação dos registros dos últimos 30 anos. A negligência em investigar a história completa da propriedade constitui uma falha que macula a presunção de boa-fé. Eles compraram um título que continha um vício de origem, um vício que uma pesquisa verdadeiramente exaustiva teria revelado. O juiz pegou um papel e começou a ditar sua decisão para o escrivão. A voz clara e incisiva. Diante do exposto, este tribunal declara que o direito de propriedade da senhora Elvira Mendes sobre o lote, que ocupa, cito a Rua das Acácias, em Foritiu, é preexistente e soberano ao título apresentado pela parte requerente. O Decreto Municipal número 237/50 constitui justo título, e a posse contínua, por mais de 70 anos, pela família da requerida consolida de forma inquestionável sua propriedade. Portanto, julgo totalmente improcedente o pedido de reintegração. De posse movido pela Constrói Max Empreendimentos Imobiliários, um suspiro coletivo percorreu a sala. Dona Elvira levou as duas mãos à boca, o corpo sacudido por um soluço, que era uma mistura de alívio e incredulidade, mas o juiz ainda não havia terminado. Adicionalmente, disse ele, a voz agora tingida de uma severidade glacial, olhando diretamente para Montenegro, considero a ação movida pela empresa como um exemplo de litigância temerária. A falha em conduzir uma pesquisa adequada, aliada à tentativa de intimidar e desqualificar a defesa, com base em preconceitos sociais e etários, representa um abuso do direito de litigar. Condena a parte requerente, Constrói Max Empreendimentos Imobiliários, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de todas as custas processuais. O golpe foi final e humilhante. Montenegro ficou branco como papel. Ele fora derrotado, desmoralizado e multado, e por fim menos disse o juiz, seu tom se abrandando ligeiramente ao se virar para Samuel. Quero que conste em ata o reconhecimento deste tribunal pela excepcional qualidade do trabalho de defesa apresentado pelo Sr. Samuel David. Sua diligência, sua inteligência e sua coragem cívica são um exemplo para todos os operadores do direito e um lembrete do verdadeiro propósito da justiça. Está dito. Ele ergueu o martelo. Beaimson foi seco final. Definitivo. Audiência encerrada, o juiz se levantou e, sem olhar para mais ninguém, retirou-se da sala por seus aposentos, deixando para trás um turbilhão de emoções. Por um instante, ninguém se moveu. Foi como se a onda de choque do veredito ainda estivesse se propagando. Então, a represa se rompeu. Dona Elvira se virou para Samuel e o abraçou com a força de uma vida inteira de medos sendo liberada. Ela chorava abertamente. Não de tristeza, mas de uma alegria tão avassaladora que era dolorosa. Você conseguiu, meu filho. Você conseguiu. Ela repetia, a voz abafada contra o ombro dele. Você salvou minha casa. Você salvou minhas memórias. Samuel a abraçou de volta, e foi só então que a tensão o abandonou de vez. Suas pernas fraquejaram, e se não estivesse se apoiando nela, talvez tivesse caído. A exaustão o atingiu como uma onda, uma exaustão doce e profunda. Ele fechou os olhos, o cheiro do perfume de lavanda de Dona Elvira o envolvendo. O som na sala era agora um zumbido distante. Ele conseguira
A promessa insana que fizera debaixo da mangueira havia sido cumprida. Do outro lado da sala, o Dr. Montenegro e sua equipe arrumavam seus pertences em um silêncio furioso. O advogado não disse uma palavra, apenas enfiou seus papéis de volta na pasta de couro com gestos bruscos e raivosos. Sua máscara de sofisticação havia se desintegrado, revelando o rosto feio da arrogância ferida. Ele lançou um único olhar na direção de Samuel, um olhar carregado de um ódio puro e impotente. Era o olhar de um Golias que não conseguia compreender como a pedra de um simples Davi o havia derrubado. Sem uma palavra, ele se virou e saiu da sala, seguido por seu assistente cabisbaixo. A derrota era tão absoluta que não havia espaço nem para uma ameaça de recurso. Lentamente, a realidade começou a se assentar. Um dos poucos estagiários de direito que assistira a tudo se aproximou de Samuel, os olhos brilhando, cara. Isso foi incrível. Eu nunca vi nada igual. Samuel apenas conseguiu sorrir, um sorriso cansado. Ele ajudou Dona Elvira a se levantar. Ela enxugava as lágrimas com um lencinho, o rosto radiante. A caminhada para fora do tribunal foi a inversão exata da chegada. Os corredores de mármore não pareciam mais opressores, mas sim o cenário de um triunfo. As pessoas que passavam, outros advogados e funcionários, olhavam para o improvável par, o garoto de camisa branca e a senhora de vestido floral, menos com uma nova curiosidade, um novo respeito. Os sussurros seguiam a notícia da humilhação da Constroimax, já se espalhando como um incêndio pela comunidade jurídica do fórum, quando eles atravessaram as portas de vidro giratórias e saíram para a praça. A luz do sol, mesmo fraca por trás das nuvens, pareceu extraordinariamente brilhante. O ar frio e úmido da cidade nunca pareceu tão doce. Samuel respirou fundo, o primeiro fôlego verdadeiramente livre em uma semana. Ele olhou para trás, para o monstro de concreto que ele havia entrado com tanto medo. Ele não o temia mais. Ele o havia enfrentado em seu próprio jogo e vencido. Dona Elvira pegou o celular de sua bolsa, as mãos ainda tremendo um pouco. Preciso ligar para minha sobrinha, para sua mãe, para todo mundo. A viagem de ônibus de volta para casa foi surreal. Eles se sentaram em silêncio, lado a lado, enquanto a cidade passava pela janela. Dona Elvira segurava a mão de Samuel, o polegar dela fazendo pequenos círculos em suas costas. Era um silêncio confortável, cheio de tudo o que não precisava ser dito. A vitória, o alívio, a gratidão. Quando o ônibus dobrou a esquina de sua rua, eles viram. A notícia, de alguma forma, havia chegado antes deles. Um pequeno grupo de vizinhos estava em frente à casa de Dona Elvira. A mãe de Samuel estava lá, o rosto banhado em lágrimas de orgulho. O dono da padaria, o mecânico da esquina, a vizinha com quem Dona Elvira trocava mudas de plantas. Assim que eles desceram do ônibus, uma ovação começou. Não foi um aplauso estrondoso, mas algo mais íntimo, mais significativo. Foi uma de alívio, de celebração comunitária. A vitória não era apenas de Dona Elvira, era de todos eles. Era a prova de que eles não eram invisíveis, de que sua pequena rua, ameaçada por um gigante corporativo, tinha um defensor. A mãe de Samuel foi a primeira a abraçá-lo. Meu filho, eu não tenho palavras. Ele a abraçou com força, finalmente se permitindo sentir o peso do que havia realizado. Os vizinhos o cercaram, com abraços, tapinhas nas costas, palavras de agradecimento. Você nos salvou, garoto. Aquele advogado riquinho deve estar espumando até agora. Um brinde ao nosso doutor. Samuel, envergonhado e exausto, apenas sorria. Ele não se sentia um herói, sentia-se apenas como o neto que todas aquelas pessoas da rua o consideravam. Depois que a agitação inicial diminuiu, ele se viu, quase que por instinto, caminhando para o quintal de Dona Elvira. Ela ouça, o cheiro familiar de café e terra molhada estava lá, mas agora, mais forte do que nunca, estava puro, não mais contaminado pelo medo. Ela o fez sentar em um banquinho de madeira sob a mangueira, o mesmo lugar onde ele havia feito sua promessa uma semana antes. Entrou em casa e voltou com 2 xícaras de café e um prato de bolo de fubá. Eles ficaram ali, em silêncio por um longo tempo, apenas tomando café e ouvindo os sons da rua que voltava ao normal mais que o Nink. Mas seria a mesma. O juiz, disse Dona Elvira, finalmente, a voz suave. Ele olhou para você, de um jeito, como se estivesse vendo algo que não acreditava ser possível.
Samuel deu um gole no café. O gosto era o melhor que ele já havia provado. Eu acho que... Ele só estava surpreso, disse ele, com humildade. Não, ela respondeu, colocando a mão sobre a dele. Não era surpresa, era respeito. Você não só salvou minha casa, Samuel. Você fez aquele homem, e todos naquela sala, lembrarem o que a palavra justiça realmente significa. Ele olhou para as mãos dela, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, agora repousando calmamente sobre a mesa. Olhou para as samambaias, para a velha mangueira, para o céu, que começava a clarear no horizonte. A batalha estava vencida. A guerra, a maior, a de construir um futuro naquele mundo, que tantas vezes parecia querer esmagá-lo, estava apenas começando. Mas, pela primeira vez, olhando para o rosto grato de Dona Elvira e sentindo o calor do sol em seu rosto, Samuel David soube, sem sombra de dúvida, que ele também poderia vencê-la.